Um dos contos que eu mais gosto é Hansel e Gretel, dos irmãos Grimm. E eu vou contar-vos porquê neste vídeo. Os contos de fadas não são para crianças. Ou pelo menos não são só para crianças. Os contos de fadas têm neles muito fechado, às vezes muito oculto, mensagens de sabedoria. Mensagens de sabedoria sobre a nossa essência. Mensagens de sabedoria muitas vezes que respondem ou tentam responder às questões mais íntimas do ser humano. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Os contos de fadas são como as parábolas de Jesus. Encerram em si vários níveis de entendimento. Podemos ir ao primeiro nível, que é observar a história como ela mesma e analisá-la sobre essa perspectiva. Podemos ir a um outro nível de entendimento, que é ler o nosso subconsciente naquela história, ou teorias práticas para a nossa vida. E podemos ir a um outro nível de entendimento, que é aquele que eu dizia, aquele das respostas às perguntas mais íntimas do ser humano, mais profundas. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? E com a história dos irmãos Grimm, esta Hansel e Gretel não é diferente. Esta história, tal como as outras, foi uma história passada oralmente durante muitos séculos, quem sabe, durante muitos séculos. E os irmãos Grimm o que fizeram foi apenas escrever, o mais fielmente que eles conseguiram, e deixar-nos este legado fabuloso. Para quem não se lembra da história, eu vou contar, resumidamente. Um lenhador tinha uma casa numa floresta e lá vivia com os seus 2 filhos e uma nova mulher, que era a madrasta das crianças. A mãe tinha morrido. Eles eram muito pobres e a madrasta também não gostava das crianças e conseguiu convencer o lenhador a um belo dia abandonarem as crianças na floresta. Mas os miúdos ouviram quando eles estavam a falar sobre isso. E Hansel é o rapaz, resolveu levar umas pedrinhas no bolso e ir deixando pelo caminho à medida que se embrenhavam na floresta. Eles foram os 4 para a floresta sob a desculpa de fazerem um piquenique. Ele foi deixando as pedrinhas e, chegados ao local, fizeram o piquenique e a uma dada altura os pais dizem que já voltam. Os pais, o pai e a madrasta, dizem que já voltam e, claro, nunca mais regressam. Mas para os miúdos foi fácil, foi seguir as pedrinhas e regressar a casa. E o pai, quando os viu, ficou todo satisfeito, mas a madrasta, nada. Ou seja, o evento voltou a repetir-se. Mas desta vez eles não tiveram tempo de recolher as pedrinhas para se certificarem que voltavam a casa e a madrasta deu-lhes um pão a cada um. Bom, há várias versões desta história, mas pronto, mais ou menos isto. Deu 2 pães, um para cada um, e eles foram deixando migalhas pelo caminho. Quando aconteceu a mesma coisa, os pais afastarem-se ao final do piquenique, eles tentaram regressar a casa e perceberam o grande disparate, porque os passarinhos tinham comido as migalhinhas de pão e eles não conseguiram voltar para casa. Não conseguiram voltar para casa e ficaram muito assustados e andaram durante uns 2 ou 3 dias na floresta até que descobriram um pássaro branco que os levou e que os guiou até uma casa, também no meio da floresta. Uma casa magnífica. Podem imaginar, depois de tanto tempo perdidos no bosque, encontrar uma casa feita de chocolate e bolachas, umas cores fantásticas. E eles, o Hansel, começa a comer, a tirar bocados da casa e a comer. Eles estavam esfomeados também. E nisto aparece uma velhota que sai da casa
uma velhota deliciosa de meiguice, e os convida a entrar. Convidou-os a entrar, dá-lhes imensa comida, trata-os muito bem e fala-os dormir num quarto maravilhoso. Ao dia seguinte, eles descobrem que a velhota amorosa era uma bruxa. Ela depressa prende Ansel numa gaiola e tenta fazê-lo engordar para depois comê-lo. Ela gostava muito de comer criancinhas no forno. Enfim, felizmente Gretel, a menina, conseguiu captar a atenção da bruxa até ao grande forno que ela tinha de lenha e estava ali o fogo a arder, e empurrá-la lá para dentro um belo dia, e então conseguiram livrar-se da bruxa. A bruxa morreu, a casa incendiou-se, e ao incendiar-se parece ter deitado pérolas e outras pedras preciosas, que eles agarraram algumas e, entretanto, já livres deste grande obstáculo superado, eles encontram um lago, e no lago um pato, um lago que na realidade era um rio, e um pato, ou um cisne branco, novamente, e que os transporta até à outra margem. Na outra margem, eles depressa avistam a casa do pai. O pai recebe-os feliz e logo lhes diz que a madrasta tinha morrido, e felizmente eles estavam de volta e pediu-lhes desculpa, e os três tiveram uma vida harmoniosa e viveram felizes para sempre. Bom, este é o resumo da nossa história. Agora vamos à interpretação e vamos então perceber porque é que eu gosto tanto dela, e ao longo destes anos tenho aprendido mais profundamente o significado dela. E tem tudo a ver com o nós sairmos da casa celestial, que é a tal casa do Pai, aqui na história, a casa da família, a casa do Pai, andarmos perdidos e regressarmos depois à mesma casa. E é esta a maravilha, a grande maravilha desta história. Porque para mim, atenção que isto agora, esta interpretação que eu vos vou passar tem um pouco de mim, mas também tem investigações e pesquisas que eu fiz, nomeadamente na área do esoterismo, nomeadamente lendo Fábio Mendia e outros. Então, vejamos. Da primeira vez que eles saem de casa e regressam, ainda não tinham conquistado dentro de si a capacidade de superação. Foi fácil. Deixaram as pedrinhas e voltaram. Não tiveram um desafio grande. Portanto, uma das lições pode ser: não se pode voltar a casa sem levar a sabedoria. No fundo, quando eles enfrentaram a bruxa, estando na casinha de chocolate, eles ganharam essa sabedoria. Eles cresceram. Depois, por outro lado, a floresta, a simbologia da floresta. Este arquétipo da floresta. Um arquétipo é como se fosse uma forma inicial, já Platão também falava disto, uma forma inicial onde todo o nosso subconsciente, mesmo alguma parte consciente do coletivo, vai beber. São tão influentes, são, por exemplo, um símbolo da águia, vejam o poder, é um arquétipo. Nós chamamos de símbolo, mas é um arquétipo, em linguagem esotérica. A floresta, então, tem aquela simbologia de medo, o embrenhar-se, o perder-se, os medos dos animais de sermos comidos, de morrermos no meio de uma floresta. Uma floresta tem muito a ver, quando dizemos floresta, é um labirinto. Depois a casinha de chocolate, no fundo, que parecia maravilhosa, ou seja, esta vida terrena que nos parece maravilhosa, depois quando entramos, ela tem muitos desafios, não é? Portanto, essa casinha era tão bela, mas ao mesmo tempo assusta.
não é? De tão bela. Depois temos o tal, o regresso à casa, já falei, não é? Temos também outra simbologia que aparece muito na história, eu apenas referi como o cisne branco, que os ajuda a transpor as margens. Atenção, olha, a esta simbologia também, transpor as margens. Atenção à simbologia dos gregos, o rio Letes, do esquecimento. Coisas maravilhosas que estão aqui, que nos foram deixadas por estes contos de fadas. Reparem, para que nós não nos esquecêssemos. Depois, a madrasta indica, a madrasta em casa ainda, na casa inicial. A existência dela numa casa inicial, que seria um paraíso, pode estar ligada também à ideia de que nós ali já não estávamos no paraíso inicial. Alma e espírito também estão simbolizados nas crianças. A alma feminina na menina e o espírito masculino no rapaz, simbolizado pelo rapaz. A bruxa, por si, indica as forças negativas, sejam internas, sejam externas. Forças, a preguiça, por exemplo, os vícios, por exemplo, ou mesmo obstáculos fora de nós. Que no fundo, o fora de nós e o dentro de nós, enfim, é tudo a mesma coisa. Depois, o fogo. A bruxa ter sido queimada no fogo. O fogo sempre foi, o símbolo da transformação e também da libertação da alma. Depois, estou aqui a ver os meus apontamentos, cisne branco também como símbolo de o Espírito Santo, o branco e os pássaros brancos, símbolo do Espírito Santo, não é? Como ajuda, como guia. E então, esta história, resumindo, é isto. É este sair de casa, é este andar perdido, é este superar-se e é este regresso a casa. É assim que eu entendo esta vida. Estamos numa experiência, mas aqui não é a nossa casa. Esta é de chocolate, que tanto encanta como assusta, mas ainda não é a nossa casa. Obrigada por me ouvirem. Espero que tenha sido interessante e que consigam agora olhar um pouco de forma diferente para os contos de fadas, porque eles são mensagens ocultas para todos nós. Fiquem bem, uma semana excepcional, sejam mesmo muito felizes.